E aí, meu povo, sábado, e bora que bora a partir de agora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo, para mais um conteúdo, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Vem comigo! Essa é a capanação de mais um vídeo, de mais um conteúdo, bora que bora, porque daqui a pouco, né, podemos dizer assim, o Cruzeiro enfrenta aí a equipe do São Paulo e a gente vai trazer para vocês aí a escalação do maior de Minas, né, aquilo que o Arthur Jorge colocou em prática nesse último treinamento antes de viajar para São Paulo. Já peço, antes de mais nada, de maneira muito humilde, você já sabe o que, né? O like de vocês, rapaziada. A meta é de 500 joinha, até aqui batemos todas as metas da semana, exceção feita a um vídeo, então bora ficar apenas nesse conteúdo, tá bom? Com a meta não alcançada. Já hype esse vídeo aqui, deixa o hype desse sábado aqui no canal Cruzeiro Nostalgia, comenta bastante, não menos importante, compartilhe nosso vídeo. Bora lá, Nação Celeste? Primeira coisa, algumas informações importantes a respeito dessa partida de logo mais, né? Bom, jogo é às 18h30, é a abertura desta 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, nem todo mundo tem 9 jogos para completar a 10ª rodada, mas é a 10ª rodada, tá? Partida no Morumbi e com transmissão exclusiva do Premier. Eu dei uma olhada no GE, o GE falava também que a transmissão vai acontecer no Sport TV, mas em todos os outros locais fala apenas se em Premier, então bora confiar que é só no canal campeão, beleza, rapaziada? Outra coisa importante, quero mostrar pra vocês aqui algumas imagens dessa viagem, tá? Do Cruzeiro para São Paulo, você vê aqui, ó, o João Marcelo com o Mateuzinho. Aqui, ó, você vê o membro, né, da comissão técnica fixa do Cruzeiro junto com o nosso KJ e aqui ele, o Matheus Cunha. Beleza? Outras coisas importantes a respeito desse jogo, nação. Temos uma alteração na lista de relacionados, tá? O Wallace, dessa vez, ele viaja com a delegação, então ele está à disposição do Arthur Jorge para o decorrer da partida, tá? Já adianto para vocês que é para o decorrer da partida, e o Bruno Rodrigues não foi relacionado. Então com isso a gente já tem uma certeza, tá? Pelo menos é uma tendência, porque o Bruno Rodrigues ele nem viajou. A tendência é qual? Que para o confronto da próxima terça-feira contra o Barcelona em Guayaquil, o Wallace viaja com a delegação e o Bruno Rodrigues não. Por que eu digo isso, rapaziada? Porque o Cruzeiro não volta mais para BH. Tá? O Cruzeiro já vai direto de São Paulo para o Equador. Uma coisa importante, uma outra informação importante, rapaziada, o Sinisterra, tá? Informação do Samuel Venâncio, o Sinisterra, nesta próxima semana que vai entrar, deve voltar a fazer trabalhos com o grupo do Cruzeiro, tá? Ele vai ter mais uma nova chance já nesse mês de abril e a gente deseja toda a sorte do mundo para ele, né? É difícil de confiar porque não foi uma, duas, três, quatro, foram pelo menos 5 intervenções depois que ele volta do DM, onde ele tem que, novamente, ter que se estabelecer por lá, mas a gente deseja toda a sorte do mundo para talvez o melhor ponta tecnicamente que o Cruzeiro possui, mas que fisicamente não é saudável, não, né, desde que chegou ao Cruzeiro, mas desde o seu último clube lá na Inglaterra, então a gente acompanha. Informação importante, que é o que eu disse agora pra vocês, né, rapaziada? O Cruzeiro, ele não volta pra BH, ele vai direto, né, para o Equador. E a informação do Samuel Venâncio é que, inclusive, o Cruzeiro, antes de ir pra lá, vai ter um treinamento nesse domingo, tá? O Samuel Venâncio não falou aonde deve acontecer esse treinamento, se vai ser no CT do São Paulo, do CT do Palmeiras, que deve ser um desses dois CTs que fica ali na Barra Funda, né? É uma localização bem melhor para você depois ter que se deslocar pro aeroporto ali de Congonhas, se for o caso, ou o aeroporto internacional de Guarulhos, que é o que provavelmente vai acontecer, tá? Então, bora acompanhar, mas domingão o Cruzeiro fica em São Paulo treinando. Aí, dali, o Cruzeiro vai para a sua estreia na Libertadores. E aí, rapaziada, antes de trazer a escalação, rapidamente passando aqui pela arbitragem, tá? Não vou focar aqui nos outros 9 jogos, vou focar no nosso jogo, que é o primeiro dessa rodada. E ele, né, Rodrigo Pereira, vai apitar Cruzeiro e São Paulo. Não tá lembrado? Acho que você vai lembrar, tá? A 8ª rodada agora, Cruzeiro Atlético Paranaense Cruzeiro, ele apitou. Um apito bem caseiro, né, seu Rodrigo?
e novamente vai apitar um jogo do Cruzeiro com o Cruzeiro visitante, né? Se você não lembra da carinha do Zé Ruela aí, ó, é esse aí, ó. Rodrigo Pereira de Lima. É esse cara aí que é um dos... Não tem árbitro bom, né? Mas assim, dos árbitros ruins, que são quase todos, ele é um dos piores. Dentro dos ruins, ele é um dos piores. Então assim, fortes emoções daqui a pouco, você pode ter certeza. Inclusive, no ano passado é ele também que apita São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. É engraçado essa CBF, né? Mas bora lá, sem mais delongas aqui pra nossa escalação, rapaziada. Aqui tem alterações, tá? O Jardim aí, ele pra alguns vai surpreender, pra outros de repente não. Mas a gente tem algumas ponderações pra fazer a respeito dessa escalação do Cruzeiro de daqui a pouco, tá? Então bora lá, Matheus Cunha é o goleiro, não tem segredo. Pra chateação de muitos, o William permanece na lateral direita, muita gente pedindo Cauã Moraes ali de titular, mas rapaziada, o William, até que ele, com o Arthur Jorge, tem uma sequência ruim, ele vai ser titular. Na estreia do Arthur Jorge, ele foi titular e jogou muito bem por ali. Não tem um A pra falar do William. Aí você pode alegar, mas o confronto, o nível de confronto também, né, Gilmar? Mas eu falo pra vocês, mas também, né, rapaziada, é o único parâmetro por hora que o Arthur Jorge tem com ele no comando. Ponto. Então, o William é o dono da posição, o Cauã, ele fez, né, a função do lado esquerdo, ele volta pro banco, porque o Kaique está de volta. O Kaique é titular absoluto, jogador de seleção brasileira, não tem muito o que falar. Então, Cauãzinho volta pro banco, tá bom? Deve receber oportunidade na segunda etapa. Dupla de zaga, ela tem segredo, desde o ano passado, Fabrício Bruno e Vidalba, os dois estando saudáveis, os dois titulares. Meio de campo, Romero está de volta, rapaziada. Aí eu acredito em duas questões, tá? O Mateuzinho fez uma boa partida contra a equipe do Vitória, só que foi um Vitória que, por dentro principalmente, ele forçou menos defensivamente a equipe do Cruzeiro. Acho que o Arthur já tinha essa noção. E o Mateuzinho defensivamente, ele tem menos características, né? Nessas circunstâncias do que o Lucas Romero. E tem uma outra questão, o Cruzeiro vai jogar fora de casa, vai brigar ali pela posse de bola com o São Paulo. Não vai ser como contra o Vitória, que foi amplamente, né? Que tinha amplamente a posse de bola contra o adversário. Então, o Lucas Romero se faz importante por conta disso. É um capitão, querendo ou não. Ele é um volantão, só que assim, não é aquele volante, né? Aquele primeiro volante ali que só destrói, ele também consegue ajudar na construção. Então, tá de volta, tá? O nosso pitbullzinho está de volta. E ao lado dele é o Gerson. O Gerson já fez essa função de segundo homem de meio campo contra o Vitória. Ele e o Mateuzinho foram muito bem na saída de bola, na contenção também quando foi necessário. E aí ele permanece. E aí do meio pra frente não tem segredo. Arroio, como eu já havia adiantado antes do jogo contra o Vitória, fazendo mais o lado direito, tá? Não significa que ele vai ficar fixo por ali. Também, como eu disse, contra o Vitória, antes contra o Vitória, vai ter uma certa inversão. Então, ponto, mantém-se isso, mas de saída é isso. Arroio, Matheus Pereira, Christian e Caio Jorge. Arthur Jorge não deu indícios nos últimos treinos, principalmente, né, nesse treino de sexta-feira à tarde, queria poupar ninguém não. Pode acontecer, rapaziada, pode até acontecer, né, se chegar alguma informação do pessoal da fisiologia, né, aí pode ser que ele segure aí um jogador ou outro, mas, pelo menos no último treino não foi o que pareceu. Tá bom? Te agrada, rapaziada? São duas alterações, né, o Cauã Moraes sai entre o Kaique, o Mateuzinho sai, entra o Lucas Romero. Então, é basicamente aí, né, 80% do time que entrou em campo contra o Vitória. Te agrada? Comenta, tá bom? E aí, rapaziada, só trazendo aqui o provável São Paulo, segundo o GE, vai ser isso aqui, ó. Rafael no gol, Lucas Amon na lateral direita, Lucas Amon ex-Mirassol, Tolói, Sabino e Enzo Dias na linha de 4. Aí a gente vai ter Bobadilha, Danielzinho, Marco Antônio mais centralizado, os dois, Arthur e Ferreirinha, né, dois pontas, que é a grande mudança desse time do Roger, desde que o Crespo saiu, ele assumiu o São Paulo, né, ter dois pontas, e o Calleri ali na frente, né, na referência, o Calleri que voltou à sua fase goleadora, então tem que estar com atenção nele aí. Então é isso, meu povo, comenta, tá, comenta, né, pra alguns aí o nosso Arthur Jorge vai surpreender, né, naquilo que a gente acabou de trazer. Para outros, de repente, não. Eu acredito ali que a volta do Romero é algo que seria natural. Mas é importante você ter um cara como o Mateuzinho como opção. Você ter um cara como o Lucas Silva como opção, enfim. O Wallace tá de volta, né, fora de casa nos relacionados. Bruno Rodrigues não viajou,
ponderando novamente, tá bom? E ali, o Kaique, a volta do Kaique, eu acho que é mais do que natural também. Com o Romero, bora ver se vai mudar em alguma coisa, taticamente, a função do Gerson com o Christian. Acredito que não. Acredito eu que não. Beleza? Mas a gente acompanha a partir das 18h30, tá bom? Transmissão do Premier. Chegou por aqui, deixa o like, comenta o placar da partida, hype esse vídeo, fique com Deus, até a próxima, nação. Tamo junto.